A astronomia pode ser o seu novo hobby nesse ano. E se você tem interesse em começar a fazer observações do céu, mas não sabe por onde começar, nesse vídeo eu trago 4 passos bem fáceis para você começar a fazer suas primeiras observações. Vamos lá? Olá, eu sou o Vinícius, este é o segundo de arco, e se você está aqui nesse vídeo é porque você pretende fazer sua primeira observação astronômica do céu. Ou pelo menos já fez alguma acompanhado de outra pessoa e quer firmar os seus passos aí, ter um pouco mais de convicção das coisas e aprender um pouco mais sobre essa prática tão bacana e tão importante para a gente que é a observação do céu. Eu preciso deixar claro que para quem já é experiente, esse vídeo não vai ter lá muita novidade não. Mas se você tá do zero, não sabe nada, esse vídeo pode ser a diferença entre uma primeira experiência bem-sucedida e uma primeira experiência traumática que pode lhe afastar ainda mais desse hobby tão bacana que é a observação do céu noturno. Beleza? Então vamos lá. Como você deve imaginar, o primeiro passo que a gente tem que fazer é planejar. Então, a primeira coisa é fazer o planejamento. E eu separei o planejamento aqui em duas categorias: o planejamento para observação sem telescópio e o planejamento para observação com o telescópio. E eu vou fazer essa diferenciação aqui porque eu acho muito importante que uma pessoa que está com o instrumento use uma determinada metodologia e quem está sem instrumento use uma outra metodologia diferente, beleza? Então vamos lá. Sem telescópio, é muito importante que a pessoa defina uma data para fazer essa observação. E o que seria definir a data? Bom, então vamos pensar em duas situações aqui. A primeira situação é a pessoa quer fazer a observação durante toda a noite. Então, se ela quer fazer a observação durante toda a noite, pense na véspera de um feriado, na véspera de um final de semana, na véspera de um dia de folga, porque provavelmente você vai dormir bem tarde e não quer ter dificuldade na hora de acordar no dia que vem depois, né? Então, se você tem aí preferência por observar toda a noite, priorize esses momentos aí que o dia posterior é um dia de folga. Já para o caso de você não ter tanto tempo assim, né? Então, você que tem aí 15 minutos, meia hora para fazer a observação, você já não vai precisar preocupar com essas questões, mas independente dos casos, para você que tem muito tempo para observar, para você que tem pouco tempo para observar, você vai precisar ter cuidado com a previsão do tempo, vai ter que analisar se as outras pessoas que estão perto de você também têm a mesma disponibilidade e por aí vai. Então, a definição da data ela é fundamental. Para quem nunca fez observação astronômica do céu e não tem telescópio, eu recomendo fazer observação em uma noite estrelada, em uma noite sem lua, ou seja, em uma noite em que a lua esteja em fase de nova ou em minguante. Provavelmente você já olhou para a lua no tempo de lua cheia e tal, às vezes até já tirou foto e tal. Só que para a contemplação do céu, das estrelas, das constelações, o ideal é que você faça isso sem uma lua. E para fazer isso, eu recomendo também que você faça o uso de aplicativos como o Stellarium, o Starwalk 2, o iSky, entre outros. Por quê? Porque esses aplicativos vão dar a você um direcionamento de, por exemplo, se ali tem um objeto de céu profundo, em outro lugar vai ter um aglomerado estelar aberto, em outro lugar vai ter uma determinada constelação, ali vai ter uma galáxia, enfim. Você vai conseguir identificar posições com esses recursos, coisas que de outra forma ia ser um pouco mais complicado. Então a gente tem a tecnologia para usar ao nosso favor. Mas se você já tem telescópio e ainda assim não tem a prática, né, não tem a manha, primeira coisa que você tem que fazer é, da mesma forma que alguém sem telescópio, é planejar a data da observação, pelas mesmas recomendações. Só que aqui vem uma diferença crucial. Você com o telescópio vai observar uma noite de lua. E você viu aí que eu deixei o alerta, né? Porque assim, geralmente a lua cheia ela atrapalha a prática da observação do céu. A lua cheia, ela é um problema para astrônomos profissionais, porque ela ofusca o brilho das estrelas. Mesmo não sendo o alvo dessas pesquisas ou desses profissionais, as estrelas
propriamente dita, né? Às vezes é uma galáxia, às vezes é um aglomerado de galáxias, mas tudo isso fica ofuscado. E não precisa nem ser um cientista, né? Eu vou chamar aqui o fotógrafo. A não ser que o objetivo do fotógrafo seja fotografar a Lua, quando ela quer fotografar as estrelas ou a Via Láctea e tal, ele vai priorizar uma noite sem lua. Mas para você que está começando, é importante que você faça essa observação com a lua por algumas razões. Primeiro, porque a lua é fácil de achar. Então você está começando sua jornada na astronomia como um hobby. Está querendo aprender um pouco mais. Se você demorar para procurar objeto do céu profundo e essa demora for cansativa e ocorrer de você não encontrar na noite, isso vai ser um ponto desmotivador. E a Lua é um pouco mais fácil de você achar, porque ela é bem grande, né? Então o ideal é que você faça isso, que você pegue o seu telescópio, você que nunca observou, que você não tem prática. Quem já é expert já tem uma outra recomendação e não é o caso agora, ok? Então, além de a Lua ser fácil de encontrar em comparação aos outros alvos, você tem uma comparação direta entre aquilo que você vê com seus próprios olhos da Lua e aquilo que você consegue enxergar pelo telescópio com a Lua. E é fantástico porque, a depender de qual seja o dia em que você está observando, você consegue enxergar sombras na Lua, você consegue perceber locais na superfície da Lua em que essa superfície é mais escura, regiões em que essa superfície é mais clara. Então, são detalhes que você vai observando a Lua e vai conseguindo separar uma coisa da outra. É fantástico. Então, se você está começando agora na astronomia, não vá pegar um seu telescópio, se for um telescópio principalmente de pequeno porte, né, para olhar a galáxia. Começa pela Lua e depois vai para os planetas e depois você vai para objetos do céu profundo, tá? E eu falo isso porque você precisa fazer o ajuste durante o dia do seu telescópio. Então não chegue do nada lá pensando que vai fazer mundos e fundos com o telescópio se você nunca mexeu. Eu conheço várias pessoas que vai pegar o telescópio pela primeira vez, leva para fazer a noite de observação e se embola lá e atrapalha, vira um mangue. Cria um vínculo com seu aparelho, com seu telescópiozinho, né? Aprende a manusear ele, aprende a dar foco. E como é que você faz isso? Faz isso durante o dia, tranquilo, sem pressa, sem ter a promessa de que você vai observar um objeto, até porque esses objetos, eles se movimentam no céu. Então, a depender de qual seja o alvo que você escolheu, se você demorar demais de apontar para ele, ele some de sua visão. Então, pega o seu telescópio, vá para um lugar bacana, de preferência o mesmo lugar que você vai observar à noite. Mira um objeto longe lá, sei lá, uma torre, uma casa numa montanha, um poste que está longe, enfim, mira um negócio que está longe, tenta focar nesse negócio que está longe. Deixa ele já pronto. Quando você for pegar à noite, você já vai saber, olha, quando eu aperto aqui, ele aproxima, ou ele foca num plano de fundo mais distante. Quando eu faço aqui, ele já dá um foco para um plano um pouco mais próximo. Vai pegar nessa manha, vai fazendo ajuste na buscadora, que é um recurso muito importante para lhe ajudar na hora de descobrir objetos menores, até você pegar essas manhas aí da observação. Então, assim, tudo isso aqui é muito importante. Veja, no primeiro passo você já tem muita coisa bacana e que pode economizar um tempo futuro extraordinário. Beleza, agora vamos para o passo 2, que é a avaliação do local. Cara, isso aqui é desprezado por muita gente, mas é muito importante por diversas razões. Primeiro, você tem que saber se aquele lugar ele é escuro o suficiente. Se você não tiver baixa luminosidade no lugar que você vai observar, na Lua você não vai ter esse problema, né? A Lua ela é um objeto que recebe essa luz do Sol e reflete muito bem, então, independente de o lugar ser claro ou escuro, você vai conseguir enxergar bem. Mas planeta, você já começa a ter perda. Aglomerado estelar aberto ou fechado, você tem perda desse brilho deles, porque essa poluição luminosa pode ofuscar o brilho delas. Pode ser uma experiência muito traumatizante em situações em que não vai ter como mudar, né? Então, se você mora no centro da cidade e não tem um outro lugar mais afastado para ir de começo, né? Então, suas práticas de observação vão ter que ser ali ou vão ter que ser numa praça pública.
ou em algum lugar com muita luminosidade, não tem o que fazer. Você vai ter que se adaptar a isso aí e com o tempo buscando outras alternativas, outras soluções. Mas se você pode escolher um local para observar, pense nisso. Ele é escuro o suficiente. Se você não utilizar instrumento nenhum, você consegue ver muitas estrelas no céu em uma noite sem nuvens. Segundo ponto, é fácil de chegar? Cara, pensem na facilidade de trânsito, de translado. Se você consegue chegar lá de carro, vai ter que ser a pé, tem que levar uma bicicleta. Se você esqueceu alguma coisa, você consegue pegar rapidamente. Se você precisa de socorro, as pessoas podem lhe encontrar com facilidade. Essas coisas são importantes. À noite, meu amigo, acontecem muitas coisas e que se você não tiver muitas vezes preparado e antecipar esses problemas, isso pode lhe tornar em uma dor de cabeça muito grande. Ó, eu falei sobre escuridão, mas eu preciso falar também da segurança. Esse local que você pretende observar, ele é seguro o suficiente? Porque não adianta ser escuro, mas ser mal frequentado. Não adianta ser um lugar escuro e oferecer risco a você, risco ao seu equipamento, risco aos companheiros de observação, enfim. Você precisa ter cuidado e achar um equilíbrio nisso. Ele precisa ser escuro? Precisa, mas ele precisa ser seguro também. Você não vai se expor a uma violência pelo amor à astronomia. Não faça isso. Priorize a sua segurança, priorize a sua vida. Tenha sempre isso em mente. Você precisa ter a melhor experiência de observação do céu noturno e isso inclui a sua segurança. E outra, eu posso tornar esse lugar um lugar confortável, eu posso levar um tapete, um banquinho para eu sentar, eu posso levar uma mochila e deixar lá essa mochila para tiver alguma coisa para comer ou para beber. Isso são pontos que a gente vai, né, na louca, vamos levar o equipamento, o instrumento e chega lá a gente não consegue sentar, fica a noite todinha em pé, ou então começa a dar sede, você fica ali começando a pigarrear, a tossir, a ter dificuldade na fala, ou então o tempo fica mais frio do que você imaginou e precisa se agasalhar e tal. Essas coisas são muito importantes para você pensar e analisar, se precaver, na verdade, né? De tudo isso para potencializar a sua experiência na noite. E agora é um negócio que é fantástico, né? É o anote. A anotação ela é fundamental para você não apenas saber o que foi que você fez naquela noite, mas para você acompanhar a sua evolução no decorrer do tempo. Mas antes de eu te mostrar o que você deve anotar, eu preciso te mostrar uma outra coisa, e é o meu e-book Conhecendo o Sistema Solar. Esse e-book é um e-book que eu fiz tendo a preocupação de atualizar as informações para você. Esse e-book é o primeiro volume da coleção Conhecendo o Cosmos e nesse e-book eu falo sobre planeta, falo sobre a nossa estrela-mãe, que é o Sol, falo sobre cometas, falo sobre asteroides, falo sobre planetas anões, enfim, tudo que de mais importante tem do ponto de vista astronômico no sistema solar, eu trago aqui para você. Tem imagens, tem figura muito bacana. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para você adquirir o seu e aproveitar porque o preço é promocional. Beleza? E voltando a falar sobre as anotações, né? É importante que você anote essas coisas. Então, que coisas são essas? A primeira coisa que eu tenho que falar é que horas que começou. O céu, ele é dinâmico, ele muda o tempo todo. Se você não percebeu isso, as estrelas que a gente enxerga hoje, no momento que você está assistindo esse vídeo aqui, não são as mesmas estrelas que estarão no mesmo horário daqui a 6 meses, no seu ponto de vista. A gente já vai estar vendo um outro céu, é outra coisa. Só que essa mudança de 6 meses, elas vão acontecendo, na verdade, aos poucos. Então, dia a dia, você tem uma mudança no céu, você tem uma mudança na posição das constelações, e na verdade é a mudança da nossa perspectiva, né? Quem muda somos nós. E isso tudo tá aí. Essa dinâmica, os planetas surgem e se põem em situações distintas das estrelas, e você tem que estar atento a isso tudo. Então, anote a hora que você começou, anote a hora que você terminou, anote a hora que você viu um, um satélite passando, anote a hora que você viu uma estrela cadente, né? Um meteoro passando. Então, anote a hora, anote tudo, anote as horas em que as coisas acontecem. Anote também quais recursos que você utilizou, né?
Bom, você não utilizou recurso nenhum, você só fez a observação com seus próprios olhos nus. Tudo bem. Olha, a observação hoje foi feita a olho nu. Ah, eu utilizei um telescópiozinho emprestado. Ah, esse telescópio é um telescópio refrator com a objetiva de 70 milímetros. Tem uma distância focal de X. E eu utilizei essa ocular aqui para observar tal alvo, depois observei tal ocular com tal alvo e consegui identificar essas diferenças aqui. Isso aqui é crucial para você compreender onde que você está colocando os seus pés, né? Onde que você está chegando e te ensina a compreender as diferenças dos detalhes e de como que esses detalhes podem interferir de maneira muito grande na sua experiência de observação. Eu falei sobre anotar as horas que as coisas aconteceram e anote essas coisas. O que teve na noite? Pô, encheu de nuvens o céu. Eu não fiz observação. Anota. Ah, as nuvens tomaram o céu por um instante, por alguns momentos, mas depois o céu voltou a abrir. Anote. Ah, eu vi uma zoada estranha de tal lugar. Anote. Isso vai fazer com que você tenha mais clareza do que está acontecendo ao seu redor, daquilo que você está proposto para ver, né, do ponto de vista astronômico, mas também do ambiente ali. Às vezes é uma ocasião em que você pode precisar sair com uma certa urgência, então fala, olha, aqui aconteceu isso, isso, isso. Ajuda até para, se você compartilhar essa informação com um grupo de astronomia cidadã do seu bairro, por exemplo, as pessoas vão estar cientes de que em tal lugar, talvez naquele momento específico, havia algum problema que é sazonal, né? A presença de algum animal silvestre ali, enfim, o período de reprodução, etc. São coisas que podem acontecer. E quando você tem isso anotado, tem o registro, isso facilita a sua evolução, o seu desenvolvimento na área e também ajuda as outras pessoas a trilharem os seus próprios caminhos de maneira mais adequada, mais correta e mais confortável para elas. E o último ponto dessas anotações é para você anotar como você se sentiu. Uma parte importante do hobby é o quão bem você se sente na prática dele. Escreva como você se sentiu. Você se sentiu frustrado porque você planejou ver um monte de coisa e choveu na noite? Você se sentiu feliz porque você conseguiu realizar tudo que você planejou? Você se sentiu surpreso porque você tinha planejado pouca coisa e aconteceram muitas outras coisas mais? Anote, anote, registre isso, registre essas sensações. Se você ficou triste, se você ficou feliz, se você ficou surpreso, se você se decepcionou, porque todas essas sensações, essas reações, elas fazem parte do cotidiano do hobby da astronomia. A gente planeja, a gente cuida, a gente pensa na melhor experiência possível da observação do céu, mas é na noite que as coisas acontecem. E o quarto e último passo que eu posso dizer para você é: aproveite o momento. A prática da observação do céu noturno é mais do que simplesmente olhar para as estrelas, olhar para a lua. É um momento de contemplação, de reflexão, em que você percebe quão grande o universo é, quão distante nós estamos daquelas estrelas. A gente percebe o quanto que nós somos pequenos diante da imensidão do universo. Nós facilitamos que pessoas ao nosso redor tenham essa mesma percepção da grandiosidade do universo, né? Da imensidão do cosmos. E isso é muito importante. Então, a gente vai pelo conhecimento, a gente vai pela beleza, mas a gente tem que ir também pela contemplação própria, particular, para a nossa reflexão, para o nosso momento ali com os nossos amigos, com a nossa família, para conversar, para interagir, para manter aquele momento, um clima tranquilo, um clima bom, para a gente desestressar do nosso dia, para a gente sentar ali e ter o nosso momento de paz. Então, sempre que você for fazer a observação do céu, pense nisso, pense em aproveitar o momento, pense em relaxar, pense em refletir e pense no que cada noite pode lhe trazer de bom, de grandioso, de edificante. Você pode inclusive começar a observar o céu noturno com alguns desses eventos que eu vou mostrar aqui para você agora. Aproveita que o canal está com a nova embalagem, curte o vídeo, se inscreve no canal, o seu apoio é fundamental para a gente. Se você tem alguma coisa para acrescentar, alguma pergunta a fazer, deixa aí nos comentários, hein? Vai ter o maior prazer de te responder. Valeu, tamo junto.